que a voz oficial do balanço é o Rosala Santoro. Sim. E o Rosala Santoro disse em várias entrevistas que a dívida do Corinthians é de 1 bilhão e 700. 1 bilhão e 700. O balanço está mostrando entre 1 bilhão e 500, né? E se fizer alguns cálculos, 1 bilhão e 900. Somando estádio, somando tudo. Olha a que ponto o Corinthians chegou. Olha que ponto, né? Ah, mas o estádio são 700 milhões, sim, e é pouco. Olha o que virou o estádio, né? Sim. Então é o seguinte, ó. A voz oficial, para mim, é do diretor financeiro, que é um dos caras mais transparentes que eu vi nos últimos anos no futebol. E que, se bobear, vai ser o do futuro presidente do Corinthians, Rosala Santoro. Porque ele tá tentando colocar a casa em ordem, né? Porque a auditoria não saiu ainda. Não, vai sair o relatório. Segundo o Augusto Melo... Saiu só o balanço. Só o balanço. O Augusto Melo prometeu que vai divulgar o relatório para a imprensa e para o público. Quero ver. Ver para crer. Quero ver para crer. E também a parceria inédita com um grupo gigantesco que o Augusto prometeu no Donos da Bola com o Craque Neto. E aí, Augusto? Você falou na segunda-feira. Nós já estamos no final da terça. E nada ainda. Se você ficar colocando prazo nas suas promessas e não cumpri-las, é só ruim para a gestão. É só ruim para você. Porque você vai ser cobrado pelo que você diz. Você prometeu um grande time em dezembro. O time do Corinthians é nota 6. 130 milhões de reais gastos em jogadores. E o time é nota 6. Então é o seguinte, ó. Eu gostaria de elogiar a gestão. No momento, é uma gestão parecida com as outras. Mesmo que tenha pego um clube falido. Essa que é a realidade. Sim. Uma coisa é você contribuir para a falência, certo? E outra é você receber o clube falido. Ele recebeu o clube falido. Ele não participou do que aconteceu. Mas, ao mesmo tempo, o que ele anda dizendo, o que ele anda pregando, o que ele anda prometendo, o que ele anda falando, não está cumprindo a risca. Porque, senta numa emissora de TV, num canhão como é a TV Bandeirantes, no programa do Neto, Donos da Bola, e diz assim, ó: segunda-feira nós vamos ter um anúncio de uma das maiores parcerias da América Latina. Vocês vão ver. Nós estamos no final de terça e não tem nada. Aí começa a virar chacota. Fanfarrão. É igual acabou a farra, né? Acabou a farra, até hoje é meme. Acabou a farra. Acabou a farra e os acabou dois... a farra só vai acabar quando o Corinthians ganhar um título em cima do Palmeiras ou do Flamengo. Exato. E os dois estão digladiando lá, né? Porque estão brigados lá, o Rubão e o Augusto. Para ganhar a eleição tá todo mundo unido, né? Quando eu digo que presidente de clube no Brasil, com raríssimas exceções, só pensam nas gestões deles. Não pensam no clube. Com raríssimas exceções. Por quê? Se o Augusto realmente for um cara bem intencionado, eu estou esperando que ele seja mesmo, ele coloca a casa em ordem. Não faz loucuras. Corinthians pode ser competitivo sem loucuras? Pode. A torcida vai aceitar um time competitivo com a direção colocando a casa em ordem. Eu tenho certeza disso. O que a torcida não aceita mais é contratar e não pagar. É cara ficar dando entrevista dizendo que não tá recebendo, né? Isso a torcida não aceita mais. Eu acho que a torcida do Corinthians aceita, se a diretoria for honesta e abrir o jogo pra torcida e falar o seguinte, ó: nós vamos ficar os próximos 3, 4, 5 anos com times competitivos, time que não vai dar susto, mas que também não vai brigar por título. A gente vai ficar ali, 8º, 9º, 10º, porque a gente precisa desse prazo para colocar a casa em ordem. Nós vamos botar a casa em ordem em 3, 4, 5 anos e depois nós vamos voar. Vai ter dinheiro igual o Flamengo, vai ter dinheiro igual o Palmeiras. Nós vamos brigar de igual para igual. Mas o problema é que ninguém tem coragem de fazer isso. Ninguém tem coragem de alertar e explicar a real condição do Corinthians. E não adianta essa história de acabou a farra, porque todo mundo sabe que o Corinthians não tem hoje como brigar com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Atlético Mineiro. Não tem dinheiro para contratar nesse nível hoje o Corinthians. E não vai. Copa do Brasil, quem sabe aí numa semifinal, brigar por título é muito difícil. Depende do caminho e da sorte de sorteio. Então, é isso. Campeonato Brasileiro esquece. Campeonato Paulista, essas competições. Campeonato Paulista ainda vai, de repente, né? Mas não dá. Se a diretoria do Corinthians usasse
da sinceridade com o torcedor, eu tenho a impressão que o torcedor aceitaria. Falou, vamos dar um prazo aí pra vocês de 3, 4, 5 anos. Ó, não vem com essa história de brigar pra não cair aí, de dar susto na gente. Meio de tabela, de repente, quem sabe beliscar uma pré-Libertadores um ou outro ano aí. Senão, fica essa conversa aí, o torcedor acreditando que vai chegar jogador. E a torcida acha, ontem os nossos ganhadores não, porque vai aqui... entrar patrocinador milionário, vai entrar dinheiro no cofre, agora vem contratação, agora vem. Não vem, gente, tem conta chegando todo dia no Corinthians. Dívida milionária, um monte de processo trabalhista. Não dá. A não ser que a diretoria chegue. Não, nós vamos também então aumentar aqui o nosso prejuízo, vamos aumentar a dívida e vamos sair contratando, igual os outros fizeram aí, e o próximo que vier se vira. Tu viste que o faturamento foi de 1 bilhão, né? O maior da história. Mas a dívida, ela subiu. Então não tem explicação. Assim, só de juros você paga 100 milhões. Os caras eles não conseguem fechar 1 mais 1 igual a 2. 10% dessa eles não conseguem. Já está empenhado nos juros. Exato. Só nos juros da Caixa Econômica do Estádio. Então é duro, é difícil, né, trabalhar dessa maneira. E eu fiquei muito surpreso, porque eu e tu nós temos uma opinião parecida, né? E eu já vou um pouco mais além, viu, Capri? Eu acho que é apenas um sentimento, um palpite. O Corinthians, na gestão do Augusto Melo, acho que não vai ganhar nenhum título. Pode ser mesmo. Nenhum título, porque a situação financeira é dramática e vai ser difícil ele contratar. Ontem, por exemplo, a ficha ontem caiu. Quando o Palmeiras ontem anunciou o Felipe Anderson, foi uma comoção dos adversários ontem nas redes sociais. Sim. Os torcedores do Corinthians, olha aí, ó, não tem como concorrer. Chegou nesse ponto. E o Felipe Anderson, com todo o respeito, foi uma contratação muito boa. Mas é um jogador normal. É um jogador normal. Felipe Anderson e Veiga, pra mim, é a mesma coisa. Ele vem pra ajudar, vem pra brigar, pra ser titular. Sim. Mas assim, ó, olha a que ponto chegou. Os torcedores do Santos lamentando. Pô, esse cara foi revelado aqui e vai jogar no rival. Pessoal, o Palmeiras hoje determina. Palmeiras e Flamengo hoje dão as cartas no futebol. E o Bragantino também, que tem dinheiro. Dão as cartas no futebol brasileiro. O Felipe Anderson, com todo respeito, não vai vir pra jogar a Série B. Exato, pra jogar a Série B. E ele tinha a proposta da Juventus. Da Juventus. Juventus. E o pessoal do Corinthians assim, ó. Olha aí, ó. Ficamos muito pra trás. Esse tipo de jogador a gente não consegue contratar. E livre, hein? Porque ele tá encerrando o contrato, ele chega sem custos de transferências. Né? Claro. Mas o Corinthians cansou de contratar jogador assim recentemente e não pagou. Aí é que tá o detalhe. Essa é a diferença. Então o cara olha hoje, onde é que o salário pinga em 30 dias hoje? No Palmeiras e no Flamengo. E no Bragantino. Nada contra os outros. Atlético, no Atlético também, e no Atlético Paranaense. Mas eu tô citando isso porque hoje o jogador vê muito isso. Claro. Vê a segurança financeira que ele vai ter. Não adianta ele ganhar 1 milhão por mês e não receber. E depois ficar empurrando isso na justiça. É melhor ele ganhar metade e receber tudo. E não tem dor de cabeça depois. Agora, eu tenho a impressão, viu, Pretzel, que assim, 2 bilhões de reais